Ele ataca de novo, Felipe Luiz. Jorge Nicola tem notícias importantes sobre a cidade do Flamengo. Você tá sabendo? Crédito de imagem ao tempo técnico, link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like. E Elias Júnior passou vergonha com a Ana Paula Oliveira com relação à marcação desse pênalti questionável. Vamos dar uma olhada agora. Pra você, Flamengo e Grêmio, é inacreditável, porque ontem eu estava dizendo no Show do Esporte que eu tinha convicção que o Grêmio jogaria num 4-5-1, eu tinha convicção que um técnico experiente e resultadista como o Mano Menezes jamais iria jogar de igual para igual contra o Flamengo, mas mesmo assim, diante da virtude e da qualidade do Flamengo, seria muito difícil o Grêmio arrancar um empatezinho virtuoso jogando dentro do Maracanã. Muito difícil, não era pouco difícil, era muito difícil. Mas eu entendia que, diante da realidade que é você ter que enfrentar um 4-5-1 e diante da inexperiência do Felipe Luiz, porque ele é inexperiente, é um cara que começa com Ayrton Lucas, é um cara que você tem como é que chama esse gringo que é lateral também? O Vinha. O Vinha. Você tem o Matias Vinha como reserva e você tem um jogo que você está vencendo por 1-0. Para que você vai ousar? Para que você precisa tentar fazer 2 ou 3? É isso que o Felipe Luiz, pela sua inexperiência, não entendeu. Você está ganhando de 2-0, você não tem que fazer o terceiro gol. O que você não pode é sofrer o primeiro. Você está ganhando de 1-0 de um time que não vai mudar o seu patamar, que não vai mudar o seu modelo, porque o Mano é inteligente e ele sabe que não é porque eu estou perdendo de 1-0 que eu vou ter que atacar e jogar marcando alto o time do Flamengo, senão eu vou tomar de 4 e vou tomar de 5. Eu vou entender e vou ter treinado meu time para caso eles façam gol, eu mantenha a minha postura e só vou mudar essa postura no segundo tempo se eu estiver perdendo por 1-0, faltando 15 minutos, porque daí eu vou pro tudo ou nada mesmo, porque faltam 15 minutos. Mas eu vou acreditar que vai sobrar uma bola, que o Flamengo vai errar em algum momento para eu poder empatar essa partida sem me arriscar a mudar o meu modelo. É isso que um técnico inteligente como o Mano pensa. Foi isso que ele pensou, foi isso que ele fez. E aí o Felipe Luiz precisa entender um pouco melhor o que é o tamanho do Flamengo e, mesmo dentro de um tamanho, o que você não pode é deixar sobre a mesa 2 pontos, exatamente como ele deixou ontem. Então, pouco me importa o que o time do Flamengo tem de virtude. O que me importa é que o Flamengo não ganhou do Grêmio e tinha que ter ganho. Essa é a realidade. Exceto por essa última frase, eu discordo de tudo que você falou. Acho que o Felipe Luiz faz excelente trabalho e o fato de estar ganhando por 1-0, 2-0 e seguir buscando gol faz dele, pra mim, um técnico diferente no futebol brasileiro. Isso eu gosto demais. Por isso que ele tá fora da Copa do Brasil, já custou uma fortuna pro Flamengo. Não, tá fora da Copa do Brasil porque o time... Ele é ótimo, ele é ótimo. Porque as escolhas... Ruim é o time do Flamengo, ruim é o orçamento do Flamengo, ruim é o Samuel Lino, é o Pedro, é o Arrascaeta, esses caras são ruins. Bom é o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil também porque poupou titular priorizando Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz faz trabalho muito bom, excelente. Inclusive, o Flamengo tem mais pontos no Campeonato Brasileiro do que tinha com o Jorge Jesus nesse mesmo recorte de Campeonato Nacional. O Flamengo não venceu o Grêmio porque o Thiago Volpi fez um dos melhores jogos da carreira dele. O Volpi fez pelo menos 2 grandes defesas. Teve zagueiro tirando em cima da linha, nem foi zagueiro, né? Foi o Nogueira, volante recentemente contratado do futebol peruano. O Flamengo foi bem melhor do que o adversário. Não foi tão melhor assim. Melhor. E não foi disparado. O Thiago Volpi já fez 60 partidas melhores do que essa. 2 defesas é a obrigação de um goleiro. 2 grandes defesas. Nenhuma impossível. Quais chances o Grêmio teve? Você falou que foi um jogo equilibrado. Não falei que foi um jogo equilibrado. Você está enganado. Não falei que foi um jogo equilibrado. Falei que foi um jogo previsível. Ataque contra defesa, uma equipe reconhecendo a força do outro, jogou com o time atrás da linha da bola. Eu preciso de tradutora. Foi superior ao Grêmio? Foi isso que aconteceu. Desde quando a superioridade ela significa eficiência? Desde quando posse de bola significa virtude? Desde quando você ter chutado 50 bolas no
no gol e ter empatado por 1-1 muda sobremaneira essa defesa aquilo não foi que é o boa, mais não, importante. Tem razão, não foi boa. Não, ela foi uma ótima defesa, não, mas ela tá muito foi o personagem. Ela é um dos personagens. Qual mais? Ela tá muito distante. Eu acho que a defesa do Grêmio é boa. Eu gosto do Kahneman como Vive a pior capitão. fase da carreira dele. Não é, você tá errado. Ele foi muito bem. Vive a pior fase da carreira dele. Foi muito bem. Qual foi a grande jogada do time do Flamengo para mostrar que eu podia ganhar de 2 e podia ganhar de 3? A pergunta que eu te faço é, exceto por esse lance de pênalti que daqui a pouco o Ana vai falar, qual foi a outra chance real que o Grêmio teve de fazer gol? Mas o Grêmio jogaria. Total do Flamengo. Mas o Grêmio jogaria por uma ou por duas bolas. Pois é, mas isso era o óbvio. Mas é que assim, quando a gente analisa só o resultado, a gente esquece de mas eu analiso só o resultado. Então, mas Nicola, se você me permite, Elia, eu acho assim, méritos primeiro do Mano Menezes. Claro. Porque jogou Davi contra Golias. Isso. E soube se proteger de uma forma absurda. Aquele ditado que no futebol a gente fala muito, saber sofrer, aquela equipe que vai a campo para sofrer, o Mano trabalhou o motivacional com o seu elenco assim, vamos sofrer e vamos de fato jogar por uma bola. Uma bola no contra-ataque, se a gente conseguir fazer o gol é o que a gente precisa. E foi o que ele conseguiu. Ele conseguiu em função de uma marcação de pênalti. Eu entendo, Elia, que quando você vê uma equipe como o Flamengo, com o elenco que tem, com a capacidade que tem, não conseguir surpreender esse bloqueio, chama a atenção e aí é um desafio para o Felipe Luiz, mas que hoje nós não podemos tirar o mérito que ele é um treinador muito bom, Elia. Não. Ele está com 47 pontos. Em construção. Ele está com 47 pontos, 3 pontos à frente do segundo. O Palmeiras perdeu a chance quando empata. Foi bom para o Cruzeiro nessa brincadeira toda, foi bom para o Cruzeiro porque o Cruzeiro ganhou e se aproximou do Flamengo tentando diminuir a distância. A gente não pode dizer que o Felipe Luiz é estagiário, que ele é um mau treinador. Não é. E no jogo... Contratado, mas nós vamos comentar o pênalti marcado. Pode mostrar o pênalti. É um pênalti à la brasileira, né? Não é um pênalti à la brasileira. Você não pode ir contra a regra. Não, a bola, se você me permitir, eu gostaria de explicar a jogada passo a passo. E eu gostaria que o Léo passasse aí, nesse momento. Esse braço está em movimento antinatural ou natural? Está natural. Ele está descendo o braço. Ele não pegou o braço e foi ao encontro da bola. O Pavão lança. Quem teria a posição de jogar? Esquece o Arthur aí. Quem teria a posição de jogar na sequência? Era um jogador gremista ou seria um jogador flamenguista? Mas você agora, quer ver o que vai acontecer? Não. Ela quer falando de regra. Não, tá falando de regra. Mas tem um jogador do Grêmio chegando na área aonde? Também. Não, aqui. Tem no meio ali, ó. Mas o primeiro... Não quero saber. Pela velocidade da bola... Você não sabe pra onde vai a bola. Mas a regra... Não tem regra. Não, é regra. A gente trabalha com as considerações... Olha, cadê alguém do Grêmio ali? Tem um cara do Grêmio entrando no meio. Tem um cara do Grêmio entrando no meio. Isso é considerado um cruzamento ou um passe? Seria mais um passe do que um cruzamento. Num passe como cruzamento, a bola seria ou pro Arthur ou pro próximo jogador do Flamengo. Cadê alguém do Grêmio ali? O jogador do Grêmio estaria numa terceira... O jogador do Grêmio está no meio ali. Está na melhor posição que poderia estar. Elias, o jogador do Grêmio está na melhor posição que poderia estar no meio. Você me permite concluir e aí eu permito você a falar? O André. Pode ser? Posso. Posso concluir? Pode concluir. Você está falando do texto da regra. Então a regra ela fala para a gente analisar contexto do jogo. Então essa bola, sim, foi passada, não vejo como cruzamento. O Ayrton, né, quando vai para a disputa, ele está num movimento natural. Quando a gente fala de braço aberto... movimento natural aqui? Ele tá recuando, não, ele está recuando. Aí, agora essa é a imagem. Aí, Léo, essa é a imagem. O braço está descendo, o braço não está indo ao encontro da bola, está descendo. Aí a gente vai discutir a distância. A FIFA fala sobre ocupar espaço. Em geral, ela usa como referência o abraço que está aberto ou acima do ombro, o que não acontece. E ela fala de movimento justificável. Esse movimento do defensor do Flamengo é justificável. Agora, se vocês vão me falar assim, a Ana Paula está falando que não é pênalti, de acordo com as orientações e diretrizes da FIFA, não é pênalti. Se a gente for avaliar as orientações e diretrizes do Departamento de Arbitragem Nacional, situações como essa têm sido marcadas na competição. Com frequência. Então você tem que ter o mesmo critério. E por isso que é aceito. Não é aceito. Né? É pênalti. Agora, são todos os jogos... Não é aceito. São todos os jogos que lance como esse é marcado penal? Não acontece. Você está errado. Não acontece. Todos os jogos que a bola toca na mão... A gente pode pegar... Todos os jogos que a bola toca na mão... Uma quantidade de jogos... Todos os jogos que a bola toca na mão... Com exemplos... Todas as bolas... Para dizer que essa jogada...
interrompe uma jogada. Todos os jogos foram marcados, todos, sem exceção, foram marcados pênalti. Todos, a gente podia pedir para a nossa equipe de produção separar e fazer uma coletânea de todos. E aí eu te digo mais, A gente vai ver que você não pode ir contra um dos melhores árbitros brasileiros que marca no campo esse pênalti. Paulo Zanovelli? O Zanovelli, O Paulo Zanovelli é um dos melhores? Olha, para mim... Você tem certeza que o Paulo Zanovelli é um dos melhores? Ele é um dos que mais corre. Paulo Zanovelli é um dos melhores? Olha, para mim é um dos que mais corre, o Paulo Zanovelli é um dos que mais corre. Para mim é um dos que marca mais no campo. Paulo Zanovelli é o profissional que mais se equivocou no Campeonato Brasileiro deste ano, juntamente com o Bruno Arleu. Mas o Bruno Arleu não. Juntamente com o Bruno Arleu. Como é que ele é o que então você não pode dizer que ele é o melhor árbitro. Não, mas isso na sua opinião, mas não é. Não, eu tô falando não é na opinião, não é na opinião. Eu tô falando não. Primeiro, não é na minha opinião. Não é na minha opinião, porque eu gosto de trabalhar com dados. Sim, ele é um árbitro que sempre está presente nas designações. Mas se a gente for pegar o histórico do Zanovelli, ele é um dos profissionais que mais é acionado pelo VAR para checar e ter uma segunda visão. E o VAR não chamou ele. Então, se você está falando de preparo físico, e aí eu gosto quando você fala assim, preparo físico é importante? Fundamental. Mas eu tenho que ter o preparo físico e saber utilizar desse preparo físico com um bom posicionamento. Lamentavelmente, o Paulo Zanovelli não possui bom posicionamento e a gente pode assistir um jogo junto e eu traçar uma linha de análise com você para justificar o que eu estou falando. Então, assim, não, ele não é um dos melhores. É um árbitro FIFA, sim, pela Federação árbitro FIFA dos Mineira, mais escalados, mas que não vem vivendo, mas que não vem vivendo um bom momento. Agora, não vive um bom momento e é sempre escalado? Dentro do que também não quer dizer nada. Aqui eu não tô defendendo nem A nem B, o que eu tô querendo dizer. Dentro da instrução FIFA, esse lance não seria marcado como penal. Dentro do que a gente vê, e aí eu concordo com você, das ocorrências que já aconteceram no nosso campeonato, da marcação se aceita a marcação desse penal. Não é que se aceita, é pênalti, porque eu não posso, Ana, eu entendo perfeitamente que você tem um critério para a FIFA e um critério para o Brasil. O que você não pode eu vou apitar esse pênalti se eu estiver jogando contra o Flamengo, eu vou apitar esse pênalti se eu estiver jogando contra o Palmeiras, eu vou apitar, claro, eu vou apitar esse pênalti se eu estiver jogando contra o Corinthians. Então, eu não posso vir aqui, se eu vou apitar esse pênalti contra qualquer adversário, eu não posso vir aqui dizer que não foi pênalti. Mas não posso, porque eu vou apitar esse pênalti de acordo com a determinação da CBF em todos os jogos. Agora, então, se eu vou apitar esse pênalti em todos os jogos, foi pênalti. Ótimo, mas agora você está falando sobre a questão de critério. O que nós estamos trazendo aqui e o que eu estou tentando... Não, você quer mudar o critério. Aclarar ou esclarecer? Não, pelo contrário. Foram 9 anos de instrução dentro do quadro internacional e acabei de fazer um curso de reciclagem há 4 dias atrás. Entendo. Não. É trabalhando instrução e a minha preocupação aqui é educar quem está nos assistindo. Então, jamais, primeiro, eu não estou colocando aqui em xeque a idoneidade do árbitro. O que eu coloco para a gente refletir, como você abriu o programa falando da reflexão, quais são os critérios adotados pela arbitragem brasileira? Esse é um ponto de atenção. Eu sou favorável que a gente siga as diretrizes da FIFA a ferro e fogo. Por quê? Mas aí você precisaria ser a comandante da arbitragem porque aí eu tenho um amparo legal. Eu tenho um exemplo. Se a gente pegar o Mundial de Clubes, o lance do jogo do Fluminense, que a gente não tem a imagem aqui agora para fazer um comparativo, a gente vai ver que a semelhança das jogadas são muito parecidas. Então, se a gente usa como parâmetro a diretriz da majoritária, da mãe, né, quando a gente fala que é FIFA, e aí vem as confederações e federações, talvez tivéssemos menos problema. Mas agora a gente também sabe da nossa cultura, a gente entende que aqui analisamos talvez de outra forma e está tudo bem. Agora, não é que analisamos de outra forma. Agora, o que a indicação de marcação de pênalti toda vez que a jogada acontecer, exatamente como Mineiro, Maracanã, bola na mão e não foi marcado. Não foi marcado. Pênalti. Então a gente tem que pegar o lance. Você disse agora há pouco, todos os lances. Tem que ser todos os lances marcados. É o que não acontece. Uma bola ainda mais na mão, não foi marcado. Eu não estou aqui defendendo da não marcação. Se a mão está aberta como foi, precisa ver se o lance está... Você faz... Você que está dizendo. Vou te mostrar o lance você depois. Você que está dizendo. O que a gente está trazendo, Eli, aqui, e eu não gosto dessa coisa de ter que fechar a questão. Não. A gente está trabalhando a questão educativa. Se esse lance é pênalti,
e a gente aceita como pênalti, todos os lances similares a Tem esse que ser marcado. devem ser marcados. O que eu estou trazendo aqui é que, lamentavelmente, agradeço a você, Nicola, muito obrigada por me ajudar. Inclusive, esse lance de fato aconteceu e é parecido, é que lances semelhantes não são marcados. O lance do Flamengo foi mais claro, mais evidente do que esse. Não me lembro, e mas esse, eu gente, não posso acreditar. Um ponto de atenção. Me pareceu claro. A mão não está indo ao encontro. A mão do jogador defensor está descendo. Mas a Ana não a bola disse que não bate pênalti, Lia. Ela descida. disse que no Brasil esse pênalti é compreendido. Mas você está traduzindo ela? Não, ela te mostra que o movimento é natural, ele está trazendo. Ele está descendo. Mas eu não posso fazer nada. Esse movimento. Isso é consideração. Esse movimento com o braço aberto, mesmo que eu esteja tentando descer, o inferno está cheio de gente com boas intenções, mas Elia, não adianta. A questão é ele essa. Ele está tentando descer, mas ele impede que a bola possa chegar no André, que é atacante. É que esse braço não está aqui. Ele assume o risco. Esse braço não está aqui. Ele assume o risco. Tá aqui. Mas não está colado o corpo. Esse braço não está colado, ele está aqui. O braço está aqui. O braço não está colado o corpo. Quando você... E outra coisa... Quando é que eu assumo o risco? Eu não vou discutir. Quando eu me lanço na bola. Ele assume o risco. Quando eu me lanço na bola para bloquear. Ele assume o risco. Ele assume o risco. E outra coisa que a gente não pode... Cadê o jogador do Grêmio aí? O jogador do Grêmio está entrando lá no meio. Tem 10 caras na frente. Tá no meio. A bola pode mais um monte de cara na frente. Quem garante? Olha lá, ele tem um movimento natural. Não é natural com esse risco aqui. É natural com esse braço que está aqui. O braço que está aqui. E é natural que a bola pudesse ir lá no André e ele só para deixar claro que eu marcaria o pênalti, a Ana, pelo que eu entendi, também aceita a marcação desse pênalti. Nós estamos discutindo o quê? Você marcaria o pênalti? É que você não está entendendo o que ela está falando. Da avaliação que esse pênalti só é marcado no Brasil. O que eu não posso discutir... Só esclarecendo. Não, está esclarecido. Nós estamos trabalhando com o nosso público Prime, que requer mais informações. Eu entendo. A FIFA não marcaria, mas no Brasil marca. Então nós estamos no Brasil. E dentro dos critérios adotados aqui no país... É pênalti. E a Ana estava explicando por que não marcaria esse pênalti na FIFA. É pênalti. O que eu não posso é discutir uma marcação de um pênalti que aconteceu aqui no Brasil, que é marcado com frequência em todos os jogos parecidos com esse. Mas não são em todos. Mas quando você fala que é em todos, você já errou. Não é marcado. Mas já falou que se fosse marcado, facilitaria a vida dos árbitros. Nós precisamos Isso seria uma bênção. O critério é o seguinte, olha, aqui no Brasil isso é pênalti em qualquer jogo. Então, não vamos... Ele está dizendo esses lances do Atlético que eu não me lembro, mas de qualquer maneira, eu já vi vários lances no Campeonato Brasileiro parecidos com esse e todos foram marcados penalidade máxima. Então, aqui no Brasil é pênalti. O que eu não acho que a gente deva perder tempo é com aquilo que é pênalti aqui no Brasil. Ponto. Não é pênalti na FIFA. Ponto. Mas a FIFA não está determinando o critério de arbitragem aqui no Brasil. Ela dá a diretriz para ser seguida. Mas não cabe determina. Ao país seguir ou não. De qualquer maneira, acho que é interessante que a gente fique com isso na cabeça. Que a gente fique com a ideia de que, olha, pênaltis como este que aconteceu, eles terão que ser marcados sempre. E agora eu vou ficar atento em todos os jogos. Por quê? Porque eu acho que isso é pênalti e aqui no Brasil é pênalti. Então, vamos marcar todos parecidos com este para que a gente não tenha mais que discutir. Porque o árbitro marcou no campo e o VAR não recomendou. Então, é pênalti. O árbitro marcou em campo, decisão de campo, e o VAR não recomendou. Ou seja, não teve recomendação do VAR. Olha, acho que você deveria Mas olhar. o fato do VAR recomendar, Elia, primeiro, o fato do árbitro marcar no campo ou não quer dizer que ele acertou. Segundo, o VAR recomendar ou não também não quer dizer que o VAR acertou. Mas são dois erros A gente precisa tomar cuidado grandes, com algumas afirmações. A gente precisa tomar cuidado com algumas afirmações. A gente pode entender e aceitar que esse braço está um pouco aberto e isso dar a justificativa para aceitar a tomada de decisão do árbitro. Até aí eu estou com você. Agora, dizer que ele acertou porque o árbitro não recomendou, isso é um equívoco. Não, ele acertou porque essa é a recomendação. Esse tipo de jogada aqui no Brasil é pênalti. Por isso ele acertou e por isso o VAR não recomendou. Tenho minhas dúvidas. Mudança. Não, essa é a recomendação. Eu aceito a marcação, mas eu não cravo que acertou. Eu digo o seguinte, respeito a sua opinião, mas aqui no Brasil é pênalti. Radar do Nicola. O Flamengo tem em mãos uma proposta de um grupo formado por americanos, colombianos e espanhóis de 4 bilhões de reais para a construção da cidade do Flamengo. Do que se trata? Um estádio para 100 mil pessoas ao lado de um shopping com hotel.
esse estádio dos mais modernos do planeta, com um teto retrátil capaz de abrir e fechar em apenas 7 segundos, daqueles em que o gramado é retirado para realização de shows e outros eventos não ligados ao futebol. Detalhe importante, o Flamengo não vai gastar absolutamente nada para que esse projeto saia do papel. Os responsáveis pelo investimento teriam o retorno durante 15 anos, explorando comercialmente e com um percentual gigante de todos os eventos ligados a entretenimento, basquete, NFL, entre outros shows que seriam realizados a partir da construção desse estádio. Pelo menos 4 reuniões já aconteceram com o BAP e seus parceiros em relação a esse grupo. Uma das empresas desse grupo, ele é uma empresa espanhola que já inclusive está construindo o estádio do América de Cali na Colômbia. O grande problema é que o BAP tem relutado com a ideia da construção de um estádio para o Fla. Ele prefere, nesse momento, concentrar esforços na manutenção do time no Maracanã. Só para completar, esse projeto de 4 bilhões não poderia acontecer no gasômetro, onde o Flamengo já tem um terreno. Espaço do gasômetro comporta 89 mil metros quadrados e há necessidade de construção, há necessidade para a construção desse estádio, do shopping e do hotel, de um espaço para 350 mil metros quadrados. A empresa inclusive está disposta a devolver os 150 milhões de reais ao Flamengo para que o Flamengo se livre do terreno. Mas não estou sentindo muita confiança do BAP de que esse projeto, apesar de vultuoso, extremamente interessante, possa sair do papel. Não vai sair do papel do mesmo jeito que... Cadê o dinheiro do Marinax que você falou que ia entrar no São Paulo? Você é cheio de trazer propostas e o dinheiro não aparece nunca. Até agora eu não vi a cor do dinheiro e garanto para você que o BAP não vai aceitar fundo nenhum para um terreno que é menor do que o necessário e você teria que abrir mão do terreno, você não tem o terreno para fazer tudo aquilo que o outro fundo quer e aí você já tem o Maracanã para jogar e você tem uma preocupação de manter o elenco mais caro do futebol sul-americano. Resumo da ópera, isso tudo não vai passar de balela. Anota aí, não vai acontecer. Você bebeu? Aí, cara, olha esse vídeo, cara. 3 coisas eu quero comentar. Primeiro, eu quero ver ele falar do Palmeiras, ele usar esse mesmo parâmetro que ele usa com o Flamengo, usar pro time dele, pro Palmeiras, que não tá construindo, não tá jogando nada. Investiu mais de 700 milhões e não joga como o Flamengo. O Flamengo dominou o jogo ontem contra o Grêmio. O Grêmio chutou uma bola no gol, que foi o pênalti, que esse pênalti é muito duvidoso. E olha o que o Palmeiras fez contra o Corinthians. Apesar que o Corinthians é o rival e tudo, mas olha todos os últimos 10 jogos, todos os jogos pós-mundial. Olha o jogo do Palmeiras, vê qual foi o jogo que ele construiu. Deu um volume de construção, de jogada que nem o Flamengo. Eu quero ver ele usar isso aí. O segundo, Ana Paula Oliveira. Meu, acabou com ele. Deixou ele no chão e ele sem argumento por ser apresentador. Ele deu uma de abuso de autoridade por ele ser o apresentador. Ela foi árbitra, né? E fez reciclagem, cara. E ela é atualizada sempre, ó. Cabeça, né? E essa da cidade do Flamengo, será se sai mesmo? Cara, seria muito bom pro Flamengo. Eu acho que a questão agora é um terreno adquirido, que não é o suficiente para construir essa cidade. Agora, vamos esperar os próximos capítulos dessa pegada aí. Beleza? Se gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações, rubro-negra.